Saudações, meus pequenos assustados. A nossa história de hoje já vai começar. Os fantasmas de Waverly Hills. O sanatório de Waverly Hills é considerado um dos locais mais assustadores do mundo. No local morreram mais de 63 mil pessoas, todas vítimas de tuberculose. Em 1900, aconteceu um surto de tuberculose que atingiu a cidade de Louisville, no estado americano do Kentucky. Isso levou as autoridades do local providenciar um lugar para que essas pessoas doentes fossem levadas. E em 1910, o sanatório de Waverly Hills foi inaugurado. A princípio, ele era de madeira com 2 andares. Um era onde ficava a administração e o outro o pavilhão ao ar livre com capacidade para 20 leitos para cada pavilhão. Com o passar dos dias, os casos de tuberculose só aumentavam. Então teve que ser adicionado muito mais leitos ao local, que chegou a ter 150 leitos, sendo que 50 pertenciam ao pavilhão infantil. Como a manutenção no prédio, que ainda era de madeira, gastava muito tempo e recurso, o local não mais suportaria mais leitos. Isso fez com que as autoridades construíssem um hospital maior, com 5 andares, com espaço para mais 400 leitos. O novo hospital foi inaugurado em 1926. Durante 17 anos, muitos pacientes passaram pelo local e muitos morreram. Em 1943, começou o tratamento de estreptomicina e o número de pacientes com tuberculose diminuiu, não havendo mais necessidade de um hospital maior. Os pacientes que ainda estavam no hospital foram enviados ao sanatório de Rosenwood, em Louisville. Em 1961, o sanatório de Waverly Hills foi fechado e em 1962 o prédio foi reaberto com o nome de Woodhaven Geriatric Center, uma espécie de asilo que tratava de pacientes com demência, dificuldade de mobilidade e até deficiência mental muito grave. O local foi fechado pelo Estado em 1982. Eles alegaram que havia tratamentos negligentes aos pacientes. Em 1983, o prédio foi comprado por $3 mil. Os compradores queriam fazer do local uma prisão, mas por conta da vizinhança, isso não aconteceu. Então foi proposto converter o hospital em apartamentos, mas as dificuldades financeiras não deixou o projeto sair do papel. Em 1996, Robert comprou o Hospital Waverly Hills com a intenção de construir no topo a maior estátua de Jesus Cristo do mundo. Mas o plano não deu certo. O dinheiro arrecadado dos fiéis foi muito pouco. E finalmente, em 2001, Waverly Hills foi vendida a um casal que sabiam das milhares de pessoas que haviam morrido no local e decidiram transformar o local em uma casa assombrada. Com isso, eles ganharam muito dinheiro. O sanatório foi construído no alto de uma colina e para facilitar o acesso de médicos, funcionários e suprimentos,
até o local, foi também construído um túnel da base da colina até o hospital. Hoje em dia, esse túnel é o lugar onde são registrados vários fenômenos sobrenaturais. No quinto andar do prédio ficavam os leitos das crianças com tuberculose e também um terraço chamado de solário, onde as crianças podiam brincar sem sair do hospital. Entre todas as crianças estava Timmy, um menino que morreu aos 10 anos e que gostava muito de brincar no terraço solário com as bolinhas. E mesmo depois de morto, as bolinhas do lugar se mexiam ou eram lançadas como se o fantasma do menino ainda estivesse ali, brincando. As enfermeiras e as demais crianças que ficavam no local ficavam com muito medo, muito assustadas. A série Ghost Hunters fez uma visita no local e registrou uma assinatura térmica que acredita ser de Timmy. Em outra visita, a equipe deixou uma bola de futebol no corredor e ela foi chutada por 5 metros no corredor. Outro caso de manifestação foi com 2 pacientes que dividiam o mesmo quarto, Jane e Elizabeth. Jane morreu e Elizabeth começou a dizer que conversava todos os dias com a companheira de quarto, que já havia morrido. Tempos depois, Elizabeth também morreu e outros pacientes diziam ver as duas passeando pelo corredor do quarto 418. Um dos médicos responsável pela área cirúrgica do hospital, Joseph Cottons, começou a achar que tinha descoberto a cura ou pelo menos uma forma de diminuir o sofrimento dos pacientes. Devido ao inchaço dos pulmões causado pela doença, Giuseppe achava que serrando as costelas dos pacientes, o sofrimento se cessaria, já que a anestesia na época não era considerada eficaz. Muitos morriam durante a cirurgia. Após a morte de Giuseppe, no corredor do quarto andar, onde ficava a sala de cirurgia, os atuais zeladores do lugar dizem que vê um homem usando um jaleco branco e que se transforma em uma sombra negra por completa. Dizem que o fantasma é o fantasma mais ativo e mais violento do sanatório, já que ele se manifesta batendo nas paredes ou jogando objetos. Há relatos de uma enfermeira que engravidou de um médico que era casado e que foi encontrada no quarto 502 enforcada. Dizem que quem a matou foi o médico, com medo de que ela destruísse o seu casamento e sua carreira. Desde então, Mary vaga pelo sanatório, tentando dizer como morreu realmente, já que o caso dela foi tratado como suicídio. O local é bastante visitado e investigado por caçadores de fantasmas. Existe um filme chamado O Túnel da Morte, que foi baseado em eventos que ocorreram no sanatório. Aqui, nesse vídeo, relatei alguns fenômenos sobrenaturais do sanatório Waverly Hills.